Sou Ana Cláudia Lodo, fisioterapeuta e caminhando desde 2017 uma jornada de terapeuta, onde eu tenho me dedicado, aprendido e compartilhado sobre autorresponsabilidade, autoconhecimento. Sou muito resistente, persistente, buscando resiliência a cada dia para que hoje eu seja melhor do que ontem e amanhã seja melhor do que hoje. E essa é uma busca incessante de vida. E eu te convido também para esse caminho do autoconhecimento, esse caminho incessante da resistência e da persistência. E a resiliência é um exercício que estaremos fazendo até enquanto a vida nos permitir estar aqui, nessa matéria, certo? E hoje o nosso assunto é: você acha possível mudar o caráter? Gosto sempre de começar com uma pergunta e um questionamento. Por quê? Porque o nosso cérebro adora ser questionado. E a partir de questionamentos e perguntas, a gente expande consciência. A gente traz clareza para o nosso ser. Então, sempre gosto de lançar uma pergunta para que haja um questionamento, que você sempre critique seus pensamentos, sempre reflita, sempre esteja aberto para novos aprendizados, novos pensamentos, novas condutas, novos comportamentos. Ok? Então, para a gente começar a falar sobre como mudar o caráter, vamos falar um pouquinho sobre o que é caráter, né? Então, é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir. A firmeza, a coerência de atitudes revelam os princípios e os valores, e isso determina o moral de uma pessoa. E esse caráter, como ele é formado por princípios e valores, aonde nós formamos isso? Onde começa a nossa jornada de formar o nosso caráter? Na primeira infância. Aí esse caráter ele é moldado na adolescência e ele vem a se revelar na fase adulta. Né? Então, quando a gente vê um adulto agindo, ele passou por todo esse processo para formar seu caráter. Ele passou pela formação, ele passou pela modelagem e hoje ele expressa o resultado disso tudo. Certo? E aí, como eu já falei em lives anteriores, os nossos pensamentos geram comportamentos. E a partir desse comportamento, nós entendemos quem é esta pessoa, quem está aí na nossa frente. A gente começa a entender um pouquinho de quem é, né? A partir disto. E a partir desses comportamentos, a gente começa a entender as emoções que são geradas nessa pessoa. E administrar essas emoções nos mostra a inteligência emocional dela. Expande aqui, né? Estoura aqui esse cérebro. Vamos fazer uma retrospectiva de tudo que a gente conversou e entender como é que nós chegamos até aqui. Vamos começar lá quando a gente foi gerado, lá na barriga da nossa mãe. Existiu ali um casal que decidiu ter um bebê, ou existiu uma pessoa, ou a mulher ou o homem que quis muito, né? Pode não ter sido combinado, mas alguém ali quis, alguém ali vibrou em favor de ter essa criança. E dentro da barriga da mãe, o bebê já começa a ter uma formação de caráter. Por quê? Porque todas as emoções que a mãe sente, o bebê também sente. Com diferentes percepções, e percepções a gente vai ter um tema falando só sobre isso. Mas isso já começa a pesar na
formação, inclusive do corpo do bebê. Porque, como eu já disse aqui, as nossas emoções são conectadas com os nossos pensamentos e projetada para o nosso corpo. Então, tanto gera comportamentos como geram sintomas no nosso corpo. Essa emoção pode disparar um coração, essa emoção pode secar a boca, essa emoção pode gelar as mãos, né? E tudo vem numa cascata de pensamentos e reação de um órgão. Quando o bebezinho está sendo formado, baseado na maior emoção que está sendo feita nesse contexto mãe e criança, esses órgãos que está sendo formada nessa criança, ela pode estar sendo mais sensibilizados. E ela pode estar, inclusive, tendo um formato de corpo determinado por essas emoções que ele foi sentindo, que vai pesando ali e que vai pondo mais energia em determinados órgãos. Olha como isso é longe, como vem de lá de trás. Aí a gente nasce, né, e começa aqui nossa primeira infância. Eu vou estender uma primeira infância e vou colocar aqui do 0 aos 14 anos. Uma infância aqui longa, não vou especificar cada coisa não. Vamos generalizar aqui que fica mais fácil o entendimento. E essa primeira infância, como também já falamos, né, já compartilhamos aqui, ela passa pela fase de imitação, ela passa pela fase de aprendizado e de julgamento na primeira infância. E o que vai sendo formado nessa primeira infância? A autoimagem. Então, baseado no que essa criança assiste no meio em que ela vive, o meio familiar, o meio social, né, o meio do bairro que ela está, o meio da cidade que ela vive, no país que ela vive, tudo isso interfere na sua autoimagem, em como vai ser formado isso. E nós estamos vindo aqui para chegar lá no caráter, ok? Lá na inteligência emocional. Vamos acompanhando aqui, vamos seguindo aqui esse raciocínio. Então, essa primeira infância, ela é uma formação, ela é um conhecimento, ela é uma primeira aprendizagem, um primeiro revelar para esta pessoa que está sendo formada ali o que é ela, o que é o mundo. Então é um primeiro contato que ela tem. Aí a gente vai estender isso para a adolescência, e eu vou deixar a adolescência aqui dos 14 aos 21. Vou também ampliar um pouquinho isso aqui para fazer bastante sentido aqui para vocês. Então, esse segundo estágio da adolescência vai ser um estágio de molde. É um estágio onde eu estou bem preocupada de como as pessoas me veem, de como elas me veem. Então, é uma fase onde eu já entro no mundo real, no mundo verdadeiro. Eu entro nos meus conflitos, inclusive dessa autoimagem que foi formada na primeira infância e que eu estou moldando essa autoimagem. É uma fase que... Então, aí nessa fase da adolescência, que a gente ampliou aí de 14 aos 21 anos, aí é essa fase da sociabilização num contexto mais real, num contexto mais... Eu estou fazendo algo aqui, né? Eu estou tendo uma ação aqui. E aí começa o auto-julgamento. E esse contexto, gente, dessa adolescência aqui, essa primeira infância, ela pesa muito. Ela pesa muito. Por quê? Porque se essa criança viveu sempre num contexto de tudo muito perfeito, muita perfeição, estar sempre impecável, a criança bonitinha, a menininha sempre tá de lacinho, o menininho tá todo impecável. Ela chega nessa fase onde ela vai pro mundo e ela começa a se julgar em que situação? Como as pessoas estão me vendo? Se julgar com o crush,
Será que eu estou sendo correspondido? Eu vou ser correspondido? E isso começa a acontecer o que no corpo do adolescente? Começa a formar acne na face dele. Por quê? Porque ele precisa se esconder um pouco. Ele precisa fechar, ele precisa tampar, ele precisa ofuscar um pouco quem ele é, porque ele não tem muita certeza do que ele é. Ele não está muito formado ali ainda. Então muitas dúvidas vêm, muitas expectativas. E isso começa a desenvolver no seu corpo essa carapaça real. Você olha, você vê aquelas acnes, você vê aquele adolescente todo mudado ali por essa sensação de estar sendo olhado, de estar sendo visto. E como está sendo essa imagem? Que tudo vai depender de como ele está criando essa imagem. Entende como a coisa vem lá do começo? Começa a ter também questionamentos sobre como estão falando dele pelas costas. Começa a pensar que ele sai de uma rodinha, estão falando de mim. E de repente ele pode desenvolver inclusive acne nas costas, como uma proteção daquilo que ele não vê. Se protegendo de algo que ele não vê. Filhos de pais separados, às vezes desenvolvem isso porque pensam que estão falando dos pais dele, estão falando dele. Esse auto-julgamento é cruel. Pode desenvolver no peito também, numa situação de esconder as minhas emoções, porque eu não posso me expressar totalmente. Esconder um pouquinho a minha vitalidade, talvez, porque eu não posso viver intensamente tudo que eu tenho que viver. Eu tô falando aqui generalizado, tá? Mas assim, tudo tem um contexto, tudo tem uma situação. Isso dentro de uma sessão a gente conversa muito, a gente chega junto ali num sentido, tá? Num sentido para aquela pessoa, diante da história dessa pessoa. É que me veio aqui e cabia dentro do que a gente está falando, como os outros me veem. Vamos continuar aqui, chegamos na fase adulta e vamos colocar a fase adulta aqui dos 21 anos até a sua idade de hoje, até o que você está aqui, até o que eu estou aqui. Nessa fase adulta eu vou revelar tudo aquilo que eu vivi. Então o meu caráter, ele vai ser revelado nessa idade adulta, mas tudo vai depender de como eu seguir essa minha vida de primeira infância e de adolescência. Os princípios, os valores que determinaram o meu moral. E isso formou o meu caráter, que é expressado pelas minhas ações. Ações essas geradas por pensamentos que vieram através de uma emoção. Entende como é tudo conectado? Olha que interessante é isso. Gente, quando isso foi fazendo sentido para mim, isso foi me abrindo assim um mundo e me dando muita expansividade, me dando muita razão de viver. Como algumas pessoas aqui já sabem que eu sempre estou falando, né? O porquê e o para que eu entrei para essa área de terapias. Num momento em que eu estava na minha vida profissional empacada, que eu não conseguia mais ir além. Eu cheguei num ponto com os meus pacientes, que hoje até chamo de cliente, porque paciente é uma pessoa passiva ali só recebendo, e eu entendo que as pessoas não estão ali só recebendo, elas estão ali fazendo, né? Mas eu chegava numa fase ali, dentro da dermato, onde eu não conseguia mais levar aquela pessoa adiante de um resultado de emagrecimento, de um resultado de celulite, de um resultado de estria. Ela não ia mais do que aquilo. E isso me frustrava. Eu falei, poxa, mas eu vim aqui na Terra para isso e vai ser só isso aqui? É isso aqui mesmo? E eu sentia a necessidade de algo a mais. Não era só por dinheiro aquilo. Nunca foi só o dinheiro. Aí eu comecei a busca e foi onde eu comecei a entrar nesse caminho, 2017. E isso eu falei, não, isso não é para ficar só comigo. Eu vou me especializar para levar isso para outras pessoas. E hoje eu tenho várias ferramentas e recursos para ajudar você a trilhar um caminho de vida mais saudável em qualquer área da sua vida. E estou aqui passando esse conhecimento porque isso foi libertador para mim. E tenho certeza que é para você, desde que isso faça sentido. Então, voltando aqui para o nosso caráter,
essa fase adulta que está revelando tudo isso, é onde começa a ter as mudanças conscientes, tanto positivas quanto negativas. Como que é esse positivo e negativo? Positivo, eu entendi minha história e sei que posso fazer diferente e posso ser ainda melhor. Negativo, eu entendi minha história e eu quero formar uma máscara e quero ser um personagem para expressar para as pessoas quem eu sou, mas que realmente não sou. Entende? E isso tudo determina o caráter. Sabe caráter? Pessoas que são duas caras, pessoas que demonstram ser tanta coisa e no fundo não é tudo aquilo. Pessoas que se defendem agredindo para não ser descoberta de quem ela realmente é. Então essa fase adulta, ela é uma caixinha de Pandora. Aí eu vou abrir e aí eu vou fazer dela aquilo que eu quiser e aquilo que fizer mais sentido para o que eu quero me expressar, para o que eu quero que as pessoas me vejam. Certo? E essas emoções que foram sentidas, essas emoções que foram compreendidas, que foram compartilhadas e que geraram comportamento, tudo isso vai vir a partir de uma administração emocional. E como a gente começa a fazer essa administração emocional? A partir do que nós vivemos lá na infância e na adolescência. Olha que lindo, gente. Olha que linda essa história que sempre eu caio lá, na infância e na adolescência. Claro. Por quê? Porque não tem como, gente, eu gerenciar minhas emoções hoje se eu não passar pela minha infância e como é que as minhas emoções foram recebidas nessa infância. Como os adultos receberam as minhas emoções, o que eles fizeram com as minhas emoções. Provavelmente alguma coisa referente a como eles lidaram com as suas próprias emoções. Porque a gente é uma bola de neve, né? Provavelmente foi a partir disso. Mas essas emoções que as crianças nos transmitem, que as crianças expõem, é ali que a gente vai ensinar essa criança a administração emocional. É a partir daí. Então, por exemplo, um bebezinho que chora. Todos os bebês choram, né? A primeira coisa que se faz é o quê? Dar leite para esse bebê. Primeira coisa, vai lá, põe na teta da mãe, se é o caso de amamentar, ou dá uma mamadeira. Se tá com alguém ali, essa pessoa faz o quê com essa criança chorando? Ou é chupeta ou é mamadeira. Suponhamos que a necessidade desse bebê não era chupeta e não era mamadeira. Esse bebê estava, por exemplo, com o dedo preso na meia. Aqueles cantinhos de unha de bebê que é tudo enfiadinho, aquela meia que aperta, aquele macacão que vem com o pé e já sobe, a criança estica a perninha, esse macacão pega no dedinho. E aquilo está provocando nela uma dor. Aquela emoção que está ali é de querer se desconectar daquela situação. Essa é a emoção que vem. E ele sente isso através da dor. E isso começa a causar sentimento de nervoso, sentimento de irritação. Então o bebezinho, ele começa já desde cedo se conectar com esse tipo de sentimento. Esse sentimento de nervoso, de irritação. E você não compreendeu ainda que é isso. Você viu? Não tem nada na fralda, tá amamentado, tem chupeta e esse bebê não está sendo acolhido na sua necessidade. E suponhamos que ele cansou de chorar e de tanto mamar, de tanto chupar chupeta, ele acabou dormindo. Resolveu o problema dele? Não resolveu o problema dele. Ele continuou com o problema, ele só desistiu de lutar. E se esse bebê sempre tem suas necessidades frustradas, ele vai
crescendo nesse contexto. Eu vou falar só de uma emoção, tá, gente? Porque nós temos muita coisa, eu não vou abordar tudo. Então eu tô dando esse exemplo para seguir esse caminho desse bebê, desses sentimentos aqui. E essa criança, ela vai crescendo uma criança irritada. E se ela tem familiares que não conseguem se conectar com o que ela precisa, ela vai passando a ser um adolescente irritado, um adolescente que não suporta nada, um adolescente agressivo, insaciável. Por quê? Porque ele não teve as suas necessidades acolhidas. Então, ele é um adolescente que nada tá bom para ele. Nenhum lugar tá bom, nenhuma coisa é legal. Comida, come, nada sacia. Quer presente. Cada um dentro da sua possibilidade socioeconômica e cultural vai externar essa necessidade de precisar se conectar e não conseguir. Porque desde bebê ele não teve isso saciado. Eu tô falando assim de extremos, tá? Sempre um bebê vai chorar e algumas vezes ele não vai ser acolhido porque nós não vamos ter percebido o que foi. Aí depois de um tempo, nossa, eu acho que esse macacão apertava o dedo dessa criança. E sai desse contexto. Eu tô falando de coisas repetitivas, tá ok? Tô falando de coisas repetitivas que vai gerar um comportamento por uma alteração, inclusive no seu corpo, no seu órgão. Então esse adolescente, ele vai estar nesse contexto de insaciável, de nada tá legal, nada tá bom, a viagem não é legal, se ele tá aqui ele queria estar lá, se ele tá lá ele queria estar acolá, ele não se conecta, enfim. E vem para a fase adulta. Como adulto, essa pessoa vai estar sempre à flor da pele. Aquela pessoa sempre explosiva, uma pessoa intolerante, resiliência zero. Persistência, pouquíssima. Resistência, às vezes até tem, mas ele tem resistência para o lado errado. Ele resiste em algo que ele poderia mudar. Mas ele sempre foi acostumado a não ser acolhido, a não ser percebido nas suas necessidades. Então ele persiste ali porque ele sempre persistiu e ninguém olhou para ele. Esse adulto, ele vai ter um comportamento mais extremista. Lembra dos pensamentos que nós falamos na terça-feira? Nós falamos sobre 8 pensamentos negativos. Se você não esteve aqui, tá lá no YouTube, todas as lives eu salvo no IGTV e no YouTube, dou uma editada para ficar um pouquinho mais compacta, e está no YouTube, lá no meu canal, Ana Cláudia Lodo, fisioterapeuta. Então lá vocês vão assistir todas as outras coisas para vocês se inteirarem, porque tudo é uma logística, a gente vem conversando há um tempo já, né? Então aqui, esse adulto, ele vai estar nessa condição de a flor da pele. E ele pode, inclusive, até desenvolver uma obesidade. E eu entendi a minha profissão, minha especialização de dermato, através disso. Porque esse bebê que sempre que tinha algum problema, davam comida para ele, ele vai virar um adolescente que sempre se resolve na comida. Ele vai ter algum tipo de comportamento mais obsessivo ou compulsivo. Então, pode ser por comida, pode ser por compras, sempre vai desenvolver alguma coisa nesse sentido, por não ter sido acolhido. E quando ele for um adulto, ele também vai resolver na comida. Ele vai buscar um acolhimento na comida. Tem mil e um fatores, inclusive eu tenho vídeos no YouTube falando sobre obesidade, tá? Eu estou seguindo aqui um raciocínio para não ficar desconexo aqui o meu assunto. Então, esse comportamento que foi gerado por esse pensamento e por esse não acolhimento desde bebê, vai trazer para essa pessoa uma obesidade. E daí eu te pergunto, essa pessoa, nesse contexto de vida, faz de conta que ele fez exatamente o que eu estou falando aqui. E ele percebeu exatamente do jeito que eu tô falando aqui. Ele vai para uma clínica e ele vai fazer ali um programa de tratamento para redução de peso. Quando a pessoa entra numa mudança alimentar ou numa restrição alimentar,
o primeiro sentimento que vem nele é do quê? Abandono. Porque ele sempre se acolheu naquela comida, por não ter sido se acolhido de outras formas. E essa percepção de abandono pode vir acompanhando ele também. Então, quando ele entra para um programa, essa mentalidade que ele tem, que foi gerado desde pequeno, que criou o caráter dele, que ele tem, ele não vai mudar nisso numa conversa que ele vai ter com você, terapeuta, terapeuta alimentar, né? Um nutricionista, um nutrólogo ou fisioterapeuta com essas especializações de nutrição. Você vai falar um monte de coisa, ele vai entender o que você está falando, mas o corpo dele não compreende, porque existem histórias que foram contadas para ele desde a infância, pensamentos que foram gerados desde a infância, que acompanha ele na fase adulta, e sentimentos que vieram através de emoções. A gente não muda uma emoção assim, só numa conversa. A gente precisa mudar essa emoção levando ele a outra emoção. É isso que eu faço na sessão. Levar essa pessoa a uma outra emoção para registrar um outro contexto para ele. É só através disso que ele vai conseguir sair. Então, esse adulto que está nesse contexto e está nessa obesidade, vai ali fazer uma consulta, vai passar toda a parte alimentar para ele. Vocês acham realmente que ele tem condições emocionais para levar isso adiante, ter um resultado satisfatório e permanecer nesse resultado sem fazer nada por essa emoção que ele criou desde a infância e foi programado? Eu te afirmo que não. Eu te afirmo que não. Porque esse foi a minha chave onde eu realmente bati eu comigo mesma profissionalmente. Porque eu não conseguia esse resultado permanente. E hoje eu entendo que era impossível eu conseguir mesmo esse resultado. Porque aquela pessoa não tinha recursos emocionais para entrar no programa alimentar e conseguir esse emagrecimento. E isso tem que ser gerado através de uma outra emoção. E geralmente, quando a gente está lidando ali com um programa de dieta, de emagrecimento, estético, a gente não trabalha emoção. Eu não trabalhava emoção. Eu não tinha essa percepção de emoção, essa percepção de pensamento. Eu não conseguia nem entender o comportamento daquela pessoa que estava ali na minha frente. Eu não conseguia ler o corpo dela. Então eu jamais ia conseguir tratar, porque não era o exterior. Não é sobre o que ela quer que eu veja que eu estou lidando ali, é sobre quem ela é. E sobre quem ela é, provavelmente ela não quer que eu saiba. Provavelmente ela está se escondendo. E provavelmente, se eu perguntasse para ela, ela ia falar que estava tudo bem. Ela teve uma infância muito boa, mas ela não consegue aquele emagrecimento porque ela desiste, porque ela não persiste, porque ela não tem força de vontade. Mas eu começo querendo, depois eu não consigo. Não é culpa dela. Mas é responsabilidade dela mudar esse contexto. Então entende, gente, que interessante que é isso, como isso vem vindo lá de trás e isso vem vindo e vem fazendo todo sentido. Uma pessoa, por exemplo, que foi criada sempre com ameaça, sempre na ameaça, sempre ela tinha a vida dela ali questionada, sempre assim, eu mato você, eu mato você. Sempre um contexto entre irmãos de ameaça, sempre um contexto de pais de ameaça, na escola ameaçada. Ela vivia em constante sensação de perder a vida, de morte, de precisar se alertar porque alguma coisa ruim podia acontecer com ela. Essa pessoa pode desenvolver um comportamento agressivo, onde ela nem pensa, ela já agiu. Inclusive, socialmente difícil de conviver com essa pessoa. Por sempre estar no medo, foi gerada nesse medo, foi gerado na ameaça, foi gerado no medo da morte, naquela emoção de morte que gerava todo esse medo, gerava todo esse contexto. E hoje ela faz o quê? Agride para não ser agredida.
Ela tem sempre essas nuances, do nada, pá, explode. Então, quando a gente vê uma pessoa dessa, e isso eu já falei lá em outras lives, que está tudo em vídeos no YouTube, a gente julga a pessoa, mas a gente julga aquele exato momento daquela pessoa. E a gente não entende nada da história daquela pessoa, a gente não sabe nada que aquela pessoa passou. A gente está julgando um segundo e essa pessoa tem 30 anos de uma história. Então, quando eu falo para vocês que tudo é um interessante ponto de vista, é isso que eu estou falando. Cada um tem seu ponto de vista, porque cada um teve a sua vivência, cada um teve a sua história, e você enxerga por um ângulo e não é o ângulo de todo mundo. E você julga o outro a partir do ângulo que você enxerga. Mas você não para entender a história do outro. Eu quero também um dia falar sobre como a gente pondera os pontos de vista e como eu sei que eu abro mão do meu ponto de vista e recebo o ponto de vista do outro. E isso é resiliência, isso é incrível, isso é expansivo, isso é evolutivo. Então, voltando, até a hora que eu dou umas viajadas. Voltando aqui sobre gerenciar as emoções. Olha onde nós já fomos e já voltamos aqui de novo nas emoções, gerenciar as emoções. Isso faz o quê, gente? Isso muda o caráter. Por isso, vamos responder a pergunta do começo da live? Você acha possível mudar o caráter? Sim, é possível. Se você acha que não, eu estou aqui te dando conhecimento para você, de repente, olhar por um outro ponto de vista e tirar suas conclusões. Você muda o caráter através do gerenciamento das emoções. E como é o caminho para isso acontecer? Primeiro, identificando. Você tem que identificar o seu comportamento de um caráter que não está muito claro, um caráter mais duvidoso, um caráter que está muito com máscara ali para mostrar para a pessoa o que você quer que ela veja, mas não necessariamente quem você é. Então você tem que identificar o que é na minha vida que eu vou mudar, que não está dando muito certo. O que é que me atrapalha dentro do meu caráter? Certo? A gente volta até lá sobre o piloto automático. Lembra lá no começo que a gente foi falando? Exatamente. Então, o que é, eu identifico. Então, eu identifico um comportamento dentro do meu caráter que eu posso mudar e preciso mudar, não está dando certo. Está duvidoso, não está trazendo resultados. Depois que eu identifiquei, eu vou conscientizar. O que é me conscientizar? É eu fazer uma retrospectiva da minha história, é eu fazer uma viagem para dentro de mim mesmo, é eu ficar ali quietinho pensando na minha vida. Muitas pessoas não têm tempo de pensar na sua própria vida, porque está preocupado com a vida da outra, porque é muito mais fácil você cuidar do outro do que de você mesmo. Então presta atenção, é necessário você parar e fazer uma introspecção para que você tenha uma consciência de qual é o comportamento que você vai mudar para que o seu caráter esteja íntegro, claro, sociável, ok? Então depois que você identificou qual é o comportamento e se conscientizou de onde ele veio, quais foram os programas cerebrais que você teve, e se isso está difícil para você, você sabe que tem um comportamento, você sabe que tem um caráter duvidoso, tem coisas que precisam mudar, mas você não consegue encontrar, é a hora de você procurar ajuda, que eu estou aqui para me oferecer. Inclusive faço os meus atendimentos online, mas você pode fazer com pessoas da sua confiança aí que vão te levar para esse caminho de busca da consciência do para que eu estou nesse comportamento. Qual é a emoção que está ali, como eu estou sentindo essa emoção, qual foi o programa que eu recebi lá na infância, e escolher é o terceiro passo para você mudar seu caráter. Identificar, conscientizar e escolher. Escolher o quê? Mudar. Tudo na vida é uma escolha e não adianta as pessoas falarem para você do seu comportamento, como não adianta você falar para as outras também, tá? Não adianta você apontar o dedo, não adianta você julgar, não adianta você tacar na cara. E para você também, não adianta as pessoas tacarem na sua cara, te julgarem. Não é isso que vai fazer a mudança, é a sua escolha. O que você quer para você.
E todo esse caminho que a gente está falando aqui, há 40 minutos falando, e já estou terminando, todo esse caminho, gente, que vem aqui falar do caráter, de como forma esse caráter, das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, do comportamento. E esse gerenciamento emocional do identificar, do conscientizar e do escolher, isso revela para o mundo a inteligência emocional que você tem. Se você consegue lidar com isso, administrar isso, se você consegue olhar um pouquinho pelo olho do outro e ser um pouquinho paciente e resiliente com o outro, então isso revela qual o recurso emocional que você tem para se auto-administrar. E quanto mais você tiver consciência das suas emoções, quanto mais você tiver consciência dos sentimentos que essas emoções geram em você, e você já se conectar com de onde veio esse sentimento, por que eu estou aqui hoje nessa raiva, nesse nervoso, nessa ação, você já rapidinho se conecta e fala, pera, não tem a ver com essa situação aqui, tem a ver comigo. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Então é a partir de mim que eu resolvo. Isso escancara o quão inteligente emocional você é. E isso traz saúde para o seu corpo. Saúde, porque os órgãos pesam pelas emoções que nós passamos. E essas emoções vêm através de impactos inesperados que sofremos de formas dramáticas. Geram sentimentos, geram pensamentos, geram comportamentos e geram também impressão, impacto nos nossos órgãos, nos nossos sentidos, nos nossos sistemas. Então aqui, abrindo de novo aquele leque para não sermos analfabetos do corpo, para entendermos o que o corpo quer nos falar, porque através do nosso corpo a gente entende qual é a emoção que a gente precisa trabalhar e como é que nós estamos sentindo essa emoção. Ok? Então assim, amei compartilhar isso com vocês, essa questão toda, gente, é o princípio de tudo na nossa vida. Primeiro a gente tem que começar a faxina dentro de nós. Não adianta a gente começar a faxina só por fora. E eu vivi isso muito na minha carreira de fisioterapeuta dermatofuncional. As pessoas vinham aqui mudar o exterior. E eu não tinha consciência que eu tinha que começar lá de dentro, porque não adiantava eu passar a massa corrida aqui fora. Se essa parede estava trincada, calcinada, com mofo, com vazamento, porque aquilo ia durar pouquinho e logo ia aparecer de novo todos os outros problemas. Então foi a partir daí que eu me expandi, me conscientizei que primeiro eu preciso mudar o interior dessa pessoa. Eu não. Ela precisa mudar, mas eu posso acender a luz do poste. Então eu posso acender a luz do poste para você enxergar um caminho de vida mais saudável, onde você vai refletir por fora o que você tem por dentro. E isso ninguém, nem nada e nem o tempo vai tirar de você. Você pode estar velho, com rugas, mas o seu resplendor, o seu brilho vai ser tão intenso que ninguém vai enxergar rugas em você. Vai enxergar brilho, amadurecimento, conhecimento, sabedoria, aquela pessoa que você sempre está querendo estar por perto para aprender. E é isso que eu quero que você torne. Um velhinho sábio, uma velhinha sábia, que passou uma vida aprendendo, se autoconhecendo, trazendo cura para o seu corpo e estende isso para o mundo. Estamos aqui para fazer deste mundo um lugar melhor. E isso começa dentro de você, dentro de mim, para a gente poder levar isso para as outras pessoas. Tá certo? E eu encerro aqui agora e desejo a vocês uma ótima noite, um ótimo repousar, na paz de espírito, na bênção e na proteção de Deus.